primeira coisa que você precisa fazer para começar no YouTube é começar antes de estar pronto. Isso no seguinte sentido: muita gente espera ter o equipamento certo, o equipamento perfeito para poder começar o seu conteúdo. Seja uma câmera, seja um microfone, seja uma iluminação, seja um cenário, alguma coisa do gênero. Muita gente espera chegar nesse ponto para só depois começar a criar o conteúdo. E assim, em 99% dos casos, quando elas fazem isso, elas finalmente conseguem aquilo, elas falam assim, pô, mas eu vou esperar mais um pouco que talvez eu possa pegar outro equipamento. E o negócio é o seguinte: a melhor forma de você começar no YouTube é simplesmente começando. E assim, não se sinta mal, porque você não vai ser a primeira e não vai ser a última pessoa a se sentir dessa maneira. Falar assim, pô, só vou começar quando eu tiver X coisa. Por exemplo, eu só vou começar o meu canal no YouTube quando eu sentir que a minha voz tá confiante. Mas a melhor maneira de pegar confiança, seja falando pra câmera, seja narrando, etc., é simplesmente indo lá e gravando os vídeos. Por mais que isso pareça extremamente óbvio, e é óbvio de fato, muita gente deixa de começar o seu canal no YouTube, começar o seu projeto aqui na internet, simplesmente porque tá esperando o equipamento perfeito, o equipamento certo. E a melhor maneira de você conseguir se sentir confiante, conseguir falar com a câmera, conseguir narrar, conseguir fazer o que você quiser aqui no YouTube é simplesmente começando, é simplesmente indo lá e treinando. Eu não crio porque eu tenho medo do julgamento das pessoas. De fato, as pessoas vão te julgar, mas se você tem esse medo, isso é uma barreira para você começar. É muito simples, é só você pegar e não mostrar o seu rosto. Dessa maneira você vai acabar criando então um canal chamado de canal Dark. Ou seja, você simplesmente vai narrar, vai fazer a sua edição e vai postar o seu vídeo. Ah, Gus, mas podem reconhecer minha voz. Não tem problema nenhum. Vão reconhecer a sua voz, falar assim, ah, isso é inteligência artificial, é deepfake, não vou fazer nada não. E assim, conforme o tempo for passando e você se sentir à vontade, você pode falar assim, pô, quando eu chegar em 100 mil inscritos, por exemplo, eu vou pegar e vou revelar o meu rosto. Porque assim, quando você consegue mostrar o seu rosto, etc., você passa uma autoridade a mais, tá? As marcas gostam bastante disso. Então, se você já pensa em começar isso aqui, pô, quero começar a tentar ganhar uma grana, pensa que assim, as marcas, elas vão olhar canais, dar preferência, na maioria das vezes, por canais que mostrem o rosto, passam autoridade. Existem exceções à regra? Existem exceções à regra. Isso é completamente normal, mas assim, é um pouco mais fácil você conseguir então patrocínio com você mostrando então o seu rosto. Mas se você quer começar sem mostrar o seu rosto, não tem problema nenhum nisso, pode ficar em paz. E uma outra coisa importante para você ter em mente é o seguinte: se pergunte por qual motivo, o que tá te fazendo pegar e começar então o seu canal no YouTube, e escreva isso em algum lugar e deixe guardado. Sempre que você se sentir em dúvida, pegar e estiver um pouco para baixo ou estiver meio desanimado, quando você pegar esse papel e ler o motivo pelo qual você começou, você inevitavelmente vai sentir um ânimo maior, vai falar assim, pô, eu comecei por causa disso daqui. Quando você estiver desanimado, você vai lá e lê ele para continuar movendo o seu canal para frente. E a próxima dica é para você não se preocupar então com seus números. Ou seja, quando você começa, você não sabe o que é watch time, você não sabe o que é CTR, você não sabe o que é taxa de retenção. E por mais que essas métricas sejam importantes, de fato, elas são. Para você que tá começando, saber que watch time, CTR, taxa de retenção é importante? Sim, são métricas importantes. Mas assim, se preocupar com elas logo nesse começo não vai ser muito bom para você. Você vai ter um esgotamento muito maior e essa exaustão pode chegar um pouco mais cedo para você, e quando ela vir, ela vai vir forte. Então assim, existem pessoas que se dão muito bem lidando com estresse, pressão, etc, estando ali sempre sendo cobrado, etc. Sim, existem pessoas desse tipo, porém tem muita gente que quando tá sob pressão simplesmente trava. Então, por exemplo, ao invés de você pegar e aprender sobre como aumentar o seu CTR, que é a sua taxa de cliques, né, saber quantas pessoas viram a sua thumbnail, qual a porcentagem delas que pegou e clicou na sua thumbnail, porque você não se preocupa em simplesmente ir lá e falar assim, tá, como que eu posso fazer uma thumbnail melhor? Sem você ver as métricas, etc. Fala, pô, meu canal é sobre determinado assunto. Quais canais que eu me inspiro, que eu gosto de assistir e falam sobre esse assunto? E você vai lá e vai falar assim, pô, mano, gostei dessa thumbnail aqui. Você pode pegar, pode salvar essa thumbnail e você pode tentar recriar ela do seu jeito, da sua maneira. Dessa maneira você tá estudando sobre como fazer uma thumbnail melhor, tá então aprendendo uma nova técnica, desenvolvendo então um olhar mais técnico. Então, ao invés de querer pegar e aumentar o seu CTR, etc, por que você não simplesmente vai lá e aprende como mexer no software de edição que você usa para poder então fazer a sua thumbnail? Aprender o efeito novo, aprender alguma textura que você quer utilizar, alguma técnica, e você coloca isso na sua próxima thumbnail. Eu vou estar mostrando para você agora na tela a primeira thumbnail que eu fiz na minha vida e uma outra thumbnail que eu fiz também para esse mesmo vídeo, mesmo tema, só que assim, é uma thumbnail completamente diferente. Por durante um ano eu fui aprendendo, fui fazendo thumbnail atrás de thumbnail, fui estudando, fui aprendendo, fui vendo vários tutoriais na internet, pesquisando, testando, até que eu cheguei numa thumbnail que eu falei assim, que evolução. E assim, saiba, as métricas são de fato importantes para saber onde que você tá indo, se você tá acertando, se você tá errando, mas assim, se preocupar muito com elas no começo e também depois pode ser prejudicial. O ideal para você que tá começando agora é focar então no seu processo criativo, né? É você se divertir durante todo esse processo, pesquisando, fazendo roteiro, etc. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças, um
negócio ali completamente alucinante, fora da casinha. Não se coloca essa cobrança. O importante é que você se divirta durante todo o processo. A próxima dica é a seguinte: espere pela falha, ou seja, o seu primeiro vídeo postado vai ser o seu pior vídeo. De fato, não tem quem começa hoje no YouTube fala assim, eu não tenho experiência nenhuma com criação de conteúdo. O seu primeiro vídeo vai de fato ser o seu pior vídeo, porque você não tem base, a não ser que você tenha dinheiro pra caramba e você contrate um editor de vídeos profissional, um roteirista e depois pague por alguma mentoria de algum criador grande que vai te falar o que fazer, etc. Contrate algum filmmaker pra te gravar, fazer as cenas e tudo mais. E assim, você já tá vendo que o negócio tá ficando um pouco caro, né? A gente tá falando então numa faixa de uns 5 a 7 mil reais pra fazer um único vídeo, que é o seu primeiro vídeo. E assim, espere pela falha, ou seja, você vai falhar, o seu primeiro vídeo vai de fato ser o seu pior vídeo. Porém, quando você vê o seu primeiro vídeo comparado ao centésimo vídeo, eu falo assim, caramba, mano, eu evoluí pra caramba, tá ligado? E aí você vai pegar e vai se sentir muito orgulhoso então do seu processo criativo. E uma coisa que é muito importante, uma frase que tem que ficar na sua cachola é o seguinte: o feito é melhor do que o perfeito. Ou seja, pra você que tá começando agora, simplesmente faça da forma como você se dedique, vai lá, faça da melhor forma que você pode agora. E conforme o tempo for passando, você vai acabar melhorando, e aí você começa a fazer um thumbnail melhor, começa a editar melhor. Ser perfeccionista é uma coisa que vai te atrasar demais na sua criação de conteúdo, porque assim, pô, eu vou colocar esse efeito aqui, essa redução aqui, etc, porque todo mundo vai notar, vai ser um negócio insano. E assim, de fato, você vai saber disso. Eu que tô assistindo posso não saber. E assim, quando você tá editando o seu vídeo, você sabe exatamente o que tá sendo colocado ali. Existem efeitos que eles são colocados de forma sutis e são só para deixar tudo mais homogêneo. E existem efeitos que assim, ninguém vai perceber. Tipo, por exemplo, já chegaram e me mandaram mensagem no Instagram falando, pô, Gus, eu gosto dos seus vídeos porque não tem música de fundo. E eu passo 40 minutos caçando uma música de fundo. Eu falo, mano, como assim não tem música de fundo, cara? Eu passo 40 minutos até que eu percebi e falar assim, tá, cara, pro cara a música pode estar um pouco baixa e de boa. Beleza, entendeu? Por exemplo, você pode fazer um efeito super legal, falando, não, todo mundo vai comentar desse efeito, quando na verdade não, as pessoas vão falar, ah, tá, legal, beleza, é isso aí. Então saber que você vai falhar e aceitar essa falha vai tirar uma pressão enorme das suas costas, o que vai fazer com que o processo de criação de conteúdo acabe sendo mais prazeroso. E agora vamos vir então para a próxima dica, que é então definir um nicho. Todo mundo que fala sobre como começar no YouTube fala, você precisa escolher um nicho, qual é o nicho perfeito, o nicho que dá mais dinheiro, etc. E para você entender de forma simples o que é o nicho. O nicho nada mais é do que o tema central, ali o tema que você vai abordar então durante todos os seus vídeos. Muita gente já fala que já quer escolher o nicho de cara e não precisa escolher de cara. Minha recomendação de fato é que os seus 30 primeiros vídeos sejam sobre assuntos que você quer falar e sobre assuntos que você tem interesse. Por quê? 30 vídeos já tem uma amostragem legal ali do que você gosta de falar, o que você não gosta de falar. Por exemplo, pô, teve esse vídeo que eu gostei muito de fazer, gostei muito de falar sobre esse tema, poderia passar 5 anos falando sobre esse tema. Já teve esse outro tema aqui que eu falei que eu poderia falar só 2 semanas. Então você já começa a direcionar para aquele outro tema que você tem muita coisa para falar. A maioria das pessoas, quando começam aqui no YouTube, começam falando sobre um hobby específico. Tem gente que fala sobre carta de Pokémon, tem gente que fala sobre teclado mecânico, tem gente que fala sobre mouse, tem gente que fala sobre setup. Então, para você, assim, nesse começo, vai de boa, né? Posta uns vídeos aí, 30 vídeos que você postar, tá de boa, porque dessa maneira você vai entender sobre o que você gosta de falar e aí você vai começar a se aperfeiçoar nisso. O mais importante dessa etapa para você é o seguinte: não afunile demais o tema do seu canal. Vamos pegar então um canal sobre setups aí. Então eu tenho um canal aqui que fala só sobre setups, e o canal que ele fala sobre setups, ele vai falar sobre o quê? Monitor, iluminação, como esconder cabo, teclado, mousepad, apoio de pulso, acessórios, peça de computador, como montar computador, como fazer atualização disso, daquilo, aquilo outro. Você tem todos esses temas para falar sobre setup, beleza? Beleza. Agora vamos supor que você só quer falar sobre mousepad. Pô, mousepad, né, legal, ali você tem diferentes tipos e tal, mas você já limitou muito ali o seu canal. É um funil muito pequeno e, tipo assim, não é todo mundo que vai ficar pesquisando horas e horas para saber qual o melhor mousepad para se comprar. Por que ao invés de falar somente sobre mousepad, por que você não fala então sobre setup? Você ainda pode falar sobre mousepads, mas você tem outros assuntos que você pode trazer para o seu canal. E vamos supor então que nesse canal que a gente está falando, os vídeos de headphone dão muita visualização. Você pode correr atrás de parcerias então ali com algumas lojas, etc. Você pode ir atrás de parcerias para falar para as lojas, ó, meu público, ele gosta bastante de headphone, manda aqui, eu faço uma propagandinha legal, etc. Ou o seu público gosta muito de mouse ou de teclado, você consegue ali, você tem um poder de barganha maior então com as empresas, porque você já pode chegar e falar assim, por mais que eu fale sobre setup, o meu público é muito interessado em determinado item. E sem falar que assim também, tá? Quando você tá começando, você vai ter
várias e várias ideias. Mas quando você tiver pelo vídeo de número 50, por exemplo, você já vai começar assim a falar, caramba, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu vou falar no meu canal? Isso é extremamente normal. Então, quando você tem um tema mais abrangente, você consegue trazer vários tipos de conteúdo falando sobre aquele mesmo tema. Por exemplo, aqui nesse canal, meu objetivo é ajudar você a criar um conteúdo mais profissional. Por isso que eu te convido a se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu poderia falar somente sobre YouTube, somente sobre Twitch, TikTok, Instagram. Poderia, de fato poderia. Porém, todavia, entretanto, eu não tenho interesse em TikTok, eu não tenho interesse em Instagram. Gosto muito de Twitch, gosto muito de YouTube. Então, o meu canal antigamente ele era só sobre Twitch. Só que existe até um teto ali onde eu gosto e que eu quero falar sobre Twitch. E aí, quando eu não quero falar sobre Twitch, eu posso falar sobre YouTube e vice-versa. São públicos ali e fazendo uma vista grossa vão chegar na criação de conteúdo, né? Eles vão acabar meio que se conversando, porque assim, um streamer é um youtuber pode ser um streamer, né? Eles podem fazer as mesmas coisas. Então as dicas acabam ajudando ambos. Então eu consigo ter um tema um pouco mais abrangente no meu canal. Por exemplo, se o meu canal fosse focado somente para Twitch, por que eu faria um vídeo focado sobre edição de vídeo? Por que eu faria um vídeo sobre thumbnails? Não faz sentido. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, mas se ele fosse um canal só para Twitch, não tem por que eu fazer esse tipo de vídeo. Então agora que você já tem toda essa mentalidade pronta, como você vai de fato gravar o seu vídeo? Pô, você pode usar a iluminação natural, gravar com o seu celular, editar com o seu celular, tudo isso feito com o celular. Óbvio, tem suas limitações? Sim. Depender de luz natural é um saco? Sim, porque ela varia bastante. Então, por exemplo, no meu caso, ter uma iluminação controlada como é que eu tenho agora ajuda bastante? Sim, isso me ajuda bastante porque assim, eu não tenho acesso à iluminação natural por causa do horário que eu gravo. Agora são exatamente 10h20 da noite numa quarta-feira, eu poderia estar jogando um LOLzinho, eu poderia estar jogando um Red Dead, mas eu tô aqui gravando vídeo. Então assim, eu não tenho como pegar e querer gravar com a iluminação natural porque não tem iluminação natural nesse horário. Por isso que eu tenho então uma iluminação controlada. E para você gravar o seu vídeo, como você tá começando agora, você vai gravar com o seu celular tranquilo, pode editar com o seu celular e posta. Não fica se preocupando, pegar e quer deixar um negócio um pouco mais legalzinho, coloca uma musiquinha de fundo, tá? Só toma cuidado para ela não sobrepor sua voz. Geralmente a voz ela tem que ficar no máximo até menos 6 dB e a música de fundo, o ideal ela fica entre menos 25 menos 35 dB para ela fazer meio que uma caminha ali no seu vídeo e esconder algumas imperfeições em todo vídeo que vai acabar tendo. Por exemplo, moto passando, cachorro latindo, esse tipo de coisa. E uma dica bônus, tá? Que várias pessoas já vieram me perguntar, falar assim, pô, Gus, eu quero começar e tal, mas sobre o tema que eu tô falando, já tem bastante gente falando. O que eu faço? Faz o vídeo, Se um criador foi lá e fez um vídeo sobre aquele tema, o que te impede de fazer um vídeo também sobre aquele tema? Porque assim, senão, não existiriam 400 milhões de tutoriais de OBS por aí. Não existiria 300 milhões de review de iPhone, review de Samsung, etc. Porque assim, cada criador tem uma perspectiva única. Ou seja, você tem o criador A e o criador B. Por exemplo, o criador A, ele gosta muito de falar de câmeras na parte de fotografia. Enquanto o criador B também gosta de câmeras, mas ele gosta de falar na parte de vídeo. Então assim, se eu quero comprar um celular, eu quero saber dos dois, entendeu? Quando você vai trocar de celular, sua mãe vai trocar de celular, todo mundo não vai ver apenas um review, vai comprar e pronto, acabou. Não, é uma pesquisa, cara. Você vai ver 15, 20, 30 vídeos de review, vai pegar e vai ver uma semana depois, 6 meses depois, etc. Vai ficar comparando ali os vídeos e vai falar, pô, não, agora eu posso comprar esse celular aqui, porque, pô, já tô aqui estudado, vi vários tipos de review, várias perspectivas diferentes, entendeu? Então não tem problema nenhum se você quer falar sobre o mesmo tema que o criador que você gosta. Não tem problema nenhum nisso. Vários criadores vão pegar e vão falar sobre o mesmo tema se vocês estão falando ali, então, todos dentro do mesmo nicho. Por exemplo, a galera que faz vídeo sobre setup, etc., ficou pistolada quando chegou a remessa conforme. Tava todo mundo falando, entendeu? Não é só porque, por exemplo, um cara falou, aí não, beleza, esse cara falou, não, deixa quieto, só ele vai falar sobre remessa conforme. Não, cara, a galera ficou pistolada e ficou postando vídeo sobre remessa conforme pistolado, entendeu? Então, assim, não tem problema nenhum você abordar o mesmo tema que outro criador, tá? Só toma muito cuidado com plágio. Plágio é errado. Então, por exemplo, você vê o criador lá que você gosta, você deu Ctrl+C, Ctrl+V no roteiro dele, não colocou sua perspectiva em cima daquilo e postou o vídeo. Aí você tá errado. O plágio na criação de conteúdo é algo bastante sério, tá? Tipo assim, não vai dar um processo, né, etc. Pode dar, tá? Mas é bem difícil. Mas, tipo assim, quando as pessoas descobrem que você tá plagiando na cara dura, você fica muito mal visto, né, por toda a comunidade e a galera já não vai nem começar a assistir os vídeos e falar assim, pô, por que eu vou assistir você, que é a cópia, se eu posso assistir o original? E uma coisa que é muito importante pra você que tá começando é fazer um roteiro, ainda que simples, porque ele vai ajudar você a não se perder quando você estiver gravando seu vídeo. Pode parecer uma coisa que, tipo assim, pô, vai me tomar tempo fazer? Até vai tomar um certo tempo, mas você vai ganhar muito mais tempo na hora que você estiver gravando, então, o seu vídeo. Você não vai se perder tão fácil. E pra você saber como fazer um roteiro do começo ao fim, é só clicar nesse vídeo aqui e eu te espero nele. Muito
Muito obrigado e até o próximo vídeo.